me chamo Daniel Leandro, sou pai de 3 filhos, o Henry, o Luiz e o Theo. Tenho uma esposa maravilhosa. Sou natural de Aracaju, Sergipe, minha terra amada, mas hoje eu vivo em Macapá. Já fazem mais de 21 anos que eu estou em Macapá, vivendo o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Trabalho hoje como tempo integral na igreja, exercendo uma função muito honrosa e me sinto um privilegiado por fazer parte do Reino de Deus. Logo após o intervalo comercial, você vai conhecer um pouco da minha história. A minha vida antes de conhecer a Cristo não era uma vida tão complicada, uma vida com tantas histórias de derrotas, digamos assim, com tantas coisas assim, que pudessem me fazer ter um testemunho que fosse impactar a vida de qualquer pessoa. Mas eu considero que é importante falar sobre aquilo que Jesus fez na minha vida. Então, antes de conhecer a Cristo, tinha uma vida de muitas festas, de muita bebedeira. Eu tinha uma vida de prostituição, mas uma vida pacata. Eu sempre fui muito família, sempre fui muito caseiro, sempre gostei muito de estar com amigos, mas eram amigos que não conheciam a palavra. E eu lembro que aos 14 anos de idade eu tive uma experiência de conhecer uma igreja evangélica. Nessa experiência eu tive contato com algumas pessoas, passei a conhecer a palavra, mas eu ainda não fiz a minha decisão. Quando eu, saindo de Aracaju, fui morar em Macapá, eu tinha mais ou menos 17 anos e fui viver a minha vida, ainda assim conhecer a Jesus, vivendo a minha vida, desfrutando daquilo que o mundo tinha para me oferecer e desfrutando muito bem desfrutado, vivendo a minha vida de uma maneira bem longe da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus e realmente sem princípios bíblicos. Até que um certo dia eu servi ao exército nessa época, conheci um pastor, conheci um pastor que foi o meu tenente no exército na época, que hoje vocês conhecem como o pastor Luciano. Na época era o meu tenente no exército, era o tenente Pedrosa. Nós tivemos uma amizade muito grande no quartel, mas não foi ele que me ganhou para Jesus. Através dele eu tive experiências muito grandes com Deus, isso acho que nem ele sabe disso, porque volta e meia ele estava com o violão ali dedilhando, cantando uma canção, e aquilo cada vez mais foi gerando no meu coração uma expectativa por conhecer a Cristo. Mas quando o pastor Luciano Pedrosa, o meu tenente, o tenente Pedrosa, ele saiu do exército, ele deixou lá algumas sementes, especialmente algumas pessoas que ele tinha ganho para Jesus, que estavam ali ainda no quartel. E foi um outro tenente, discípulo do pastor Luciano, que me ganhou para Jesus, que me alcançou, me convidou para ir para a igreja. Eu, como falei, já tinha um apreço pela igreja evangélica, pelo evangelho, por conhecer mais da Bíblia. Fui convidado a ir à igreja, lá me converti, estava passando por um momento difícil na minha vida profissional, mas decidi entregar minha vida para Jesus e decidi realmente entrar de cabeça no evangelho. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja eu falei para o pastor Luciano que eu queria muito ser pastor. Eu lembro de ter apontado para ele o palco, o púlpito da igreja e ter dito assim: pastor, o senhor ainda vai me ver pregando ali. E o pastor Luciano ficou muito entusiasmado. Logo em seguida eu fui para o encontro com Deus, eu entrei na igreja na mesma semana do encontro com Deus. Já fui para o encontro com Deus, tive um encontro excepcional, maravilhoso. Deus foi mudando a minha vida e a minha história paulatinamente. Então, estava muito bem na igreja, muito feliz, vivendo muitas coisas, com muitas promessas, muitas palavras de Deus sendo derramadas sobre a minha vida, sem hipocrisia, mas sem querer me exaltar, mas eu sempre me falaram que eu tinha um potencial para
futuramente me tornar um pastor. Mas fui vivendo o Evangelho, fui vivendo a vida que Deus tinha preparado para mim. Eu acreditava que era aquilo que Deus tinha para mim e eu estava vivendo o Evangelho. Eu estava casado, eu tive um primeiro relacionamento e até que, num certo tempo, houve uma traição por parte da pessoa com quem eu estava casado. Essa traição mexeu muito comigo. Eu passei por um deserto, por um vale terrível. Eu busquei forças assim, em Deus mesmo para poder perseverar, para poder me manter firme. Durante 8 meses eu fiquei lutando pelo meu casamento, pelo meu relacionamento, porque eu sabia que Deus tinha um plano para a minha vida familiar. Nesse tempo, né, nessa época, eu era supervisor de setor, eu tinha 12 células na época embaixo da minha cobertura, ou seja, eu já estava vivendo realmente o propósito que eu acreditava que Deus tinha para a minha vida. A minha ex-esposa também, ela estava envolvida na igreja, também era supervisora do setor junto comigo. Então nós estávamos completamente envolvidos e eu achava que jamais isso poderia acontecer. Por quê? Porque eu acreditava que estava vivendo o plano de Deus para a minha vida. Então como que eu estava na igreja, servindo, participando de encontros, eu estava discipulando pessoas, eu estava liderando pessoas e como que algo poderia acontecer na minha vida? Mas a gente sabe que Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Então eu vivi esse deserto na minha vida durante mais ou menos 8 meses. Quando veio o divórcio, que ainda eu não aceitava isso, né? Foi tudo feito por parte dela, ela que foi encaminhando tudo, ela que aprontou tudo, eu só fui lá mesmo assinar o divórcio, não tinha mais o que fazer. Só desisti, só tirei a aliança do meu dedo quando eu assinei realmente o divórcio, porque eu ainda estava lutando pelo meu relacionamento. Mas não deu certo, né? Enfim. Passei a viver realmente, a continuar firme no Senhor. Nesse período eu não quis, na época a pastora Luciana, a pastora Regiane eram os nossos discipuladores. Eles continuaram me discipulando. Eles viram o quanto que eu estava abatido, me perguntaram se eu queria, por algum motivo, né, por acaso, deixar as minhas células, se eu queria parar um pouco de liderar para cuidar da minha vida pessoal, mas eu não quis abrir mão das minhas células, eu não abri mão dos meus discipulados, eu não abri mão de trabalhar para o reino de Deus. Na época eu trabalhava na mídia da igreja, eu liderava a mídia da igreja e eu não quis abrir mão, eu perseverei, continuei firme porque eu sabia que eu estava no caminho do Senhor. Eu sabia que não era aquilo que Deus tinha para mim, ali não era o final da minha história. Então eu continuei firme, continuei perseverando, continuei crendo que aquele deserto ia passar. Eu não sabia o que Deus tinha para mim, eu não sabia o que tinha à minha frente, o que Deus tinha preparado, mas eu fui vivendo aquilo que Deus tinha para mim. Eu lembro que Deus me deu uma palavra, está no livro de Josué, sobre eu ser forte e corajoso. Na verdade, a Bíblia, Moisés fala isso para Josué, né? Deus está fortalecendo Josué. Seja forte e corajoso. Mas eu tomei para a minha vida essa palavra. E eu precisava ser forte e corajoso. Forte por causa de tudo que ia acontecer. E eu precisava ser corajoso para tomar algumas decisões que eram necessárias ser tomadas na minha vida. Então eu passei realmente a viver com essa palavra, alicerçado através dessa palavra. Continuei firme na igreja. Depois de quase 2 anos, eu conheci uma pessoa, a Vânia, hoje Vânia Leandro, e essa pessoa, a Vânia, ela assim, chegou realmente para unir os nossos propósitos. Eu acredito muito que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, e Deus nos uniu. Foi algo assim extraordinário. Nós começamos a realmente unir aquilo que eu tinha como planejamento para a minha vida com Deus, com o que ela tinha também, e tudo foi dando certo. Nós nos casamos. Hoje, né, nós já estamos aí às portas de completar 10 anos de casado.
a minha vida assim mudou de uma forma extraordinária. Meu casamento eu tive a minha vida amorosa, a minha vida emocional restaurada, né? Claro que Deus foi a fonte fundamental para isso, mas através da vida da minha esposa também. Me deu aí filhos maravilhosos, filhos que hoje eu tenho, que me dão muito prazer, muita satisfação. Hoje nós estamos vivendo realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente acredita muito nisso, a gente acredita muito que Deus realmente está cumprindo o propósito dele na nossa vida. Nós temos uma família maravilhosa, nós cuidamos de muitas pessoas em Macapá, nós temos muitos discípulos que hoje nós temos o privilégio de estar cuidando, casais que hoje eu posso ajudar, eu posso ensinar através daquilo que eu vivenciei, através daquilo que eu vivi. E eu creio, irmãos, que assim como foi na minha vida, assim como Deus fez na minha vida, eu não sei qual que é a área que Deus talvez vai estar trabalhando na sua vida, mas se for nessa área, queridos, nessa área emocional, nessa área sentimental, acredite, creia, persevere. Deus ele tem um plano na sua vida e esse plano ele não vai acabar enquanto Deus realmente não fizer aquilo que ele tem para fazer. Então, queridos, hoje em Macapá nós temos o privilégio de sermos supervisores de distrito. Nós temos 31 células debaixo da nossa cobertura. Hoje nós cuidamos de muitos casais, cuidamos de muitas pessoas, estamos muito envolvidos na igreja. A igreja é a nossa segunda casa. Os nossos filhos estão envolvidos na igreja, nossos filhos estão realmente junto conosco no ministério. A minha esposa é líder da dança lá em Macapá. Eu sou líder do Ministério Amor em Ação também. Então nós temos assim feito coisas extraordinárias no reino de Deus para a honra e glória dele. E nós acreditamos que isso é só o começo em nome de Jesus. Amém? E essa foi a minha história.